Então, em nossa aplicação aqui com o ESP32, eu vou usar o ESP32 para fazer essa aplicação aqui, a gente vai programar o sensor ultrassônico, certo? Então, a gente vai fazer um conjunto de classes para lidar com o sensor ultrassônico. Então, como é que funciona, qual é o sensor que a gente vai utilizar e como é que isso vai funcionar. A gente vai usar esse sensor aqui chamado HC-SR04, certo? E esse sensor ultrassônico ele consegue medir distâncias de 2 centímetros a 4 metros. Obviamente você tem que manter condições especiais para isso, certo? Então ele tem uma precisão, certo, boa para um sensor ultrassônico e ele é bem barato. É um desses sensores que o pessoal usa em Arduino, né? No conceito Arduino da coisa. Então você basicamente lida com ele de uma maneira bem simples. Mas se você fosse usar o Arduino, né, daria para chamar, tem as funções que já fazem isso de maneira pronta. O que eu vou fazer aqui é falar como é que ele funciona e como é que a gente programa esse sensor nessa configuração. Né? Então, como vocês podem ver, ele tem 3 terminais aí de saída, quer dizer, 4 terminais de saída, quer dizer, não são terminais de saída e entrada não, são 4 pininhos, né? Terminais. Um deles é a tensão de alimentação, o outro é o terra. Esses dois não são lógicos, né? São apenas alimentação. E aí, 2 desses pinos são do funcionamento de fato do sensor ultrassônico. Então, eu basicamente mando uma solicitação, digamos assim, para o sensor medir uma distância e ele retorna o que ele terminou de ler essa distância. E aí, baseado no tempo que você demora para fazer isso, né, é que você vai contar, você vai saber qual é a distância. Você transforma essa distância, né, em distância, faz uma calibração, né, de um ajuste da medição para dar a curva e pronto. É basicamente isso. Então, a maneira como ele é conectado é essa aqui, né? Basicamente você usa 2 pinos de dados, 2 GPIOs e o restante é alimentação interna. Então não tem muito o que se preocupar, porque a gente define o que é echo e trigger aqui e usa da maneira em qualquer GPIO que a gente quiser, do jeito que a gente vai programar aqui. É só cadastrar quem é o echo e o trigger que a gente consegue usar tranquilamente aqui esses 2 pinos, certo? Então, para começar a medição, é necessário alimentar o módulo, né, obviamente, e colocar o pino trigger em nível lógico alto por mais de 10 microsegundos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é botar esse trigger em nível lógico alto por mais de 10 microsegundos. O sensor vai emitir uma onda sonora, ele vai mandar a informação, né, com o sensor ultrassônico, e ele vai receber, né, vai bater na parede, por exemplo, e ele vai voltar para o microcontrolador. Então, na hora que isso acontecer, ele vai receber o sinal e ele vai processar. Ó, recebi o sinal. Então, quando ele emitir o sinal e receber o sinal, ele vai mandar para o microcontrolador o que a gente chama de eco, certo? E aí esse eco do sensor HC, ele vai ficar em nível lógico alto. Então você pegando a diferença de tempo entre o momento que você ligou o trigger, você mandou nível lógico alto no trigger por mais de 10 microsegundos, até o momento que você recebeu o eco, que é o momento que ele recebeu, né, a resposta do sensor, você faz esse tempo, usando esse tempo, o cálculo da distância. Né? E aí é o tempo que o pino de eco permaneceu em nível lógico alto após o pino trigger ter sido colocado em nível alto. Ou a diferença entre esse acontecimento. Aí você pega esse pino eco aqui, né, que basicamente vai ficar em nível lógico alto, vai ser uma interrupção, então você pode pegar borda de descida, por exemplo, borda de subida e borda de descida, ele pode ativar nos dois, que o eco vai subir e depois o eco vai descer. E aí você pega
esse tempo, né, que ele permaneceu em nível lógico alto, e calcula a velocidade, a distância a partir da velocidade, né, o tempo do eco vezes a velocidade do som dividido por 2. Então, por que dividido por 2? Porque é o tempo dele ir e voltar, né? O sinal de ultrassom vai e volta. Então a gente pode considerar a velocidade do som no ar, né, como 340 metros por segundo. E nesse sentido a gente vai ter a resposta em segundos também, né? E como eu falei, né, a divisão por 2 é basicamente porque você envia o sinal tem que voltar. E esse eco é que vai fazer funcionar, né? Então agora a gente vai fazer a aplicação com o ESP32, certo? Eu vou explicar aqui. Basicamente a gente já entendeu a maior parte da aplicação. A gente só vai implementar basicamente isso que eu falei, né? Então aqui no slide 35, né, a gente tem basicamente a gente cria um arquivo ultrasonic.h que ele simplesmente você cria a classe, né, ultrasonic. Então aqui na classe, de fato, eu quero só criar ultrasonic, né, mas não é a única coisa que tem nesse arquivo, certo? Mas basicamente o que eu faço? Eu crio esse objeto, né, o objetivo é criar um objeto do tipo ultrasonic, que ele já vai ter o trigger e o eco, ele já vai saber quem é o pino de trigger e eco, e aí ele seta uma interrupção que vai gerar tudo que tem que ser gerado. Basicamente, a classe em si é só isso, né? Não tem mais nada, mas eu ainda preciso de mais coisas para fazer o ultrassônico funcionar, né? Então, aqui eu basicamente crio algumas variáveis que eu vou utilizar para fazer o cálculo de distância, né? O tempo que o trigger ficou em nível lógico alto, o tempo do eco e algumas outras variáveis aqui, certo? Que eu vou poder usar. Aqui eu também faço um filtro, porque às vezes o sensor ultrassônico fica meio instável, botando valores altos e baixos. Então eu também posso criar uns filtros aqui. Por isso que eu criei o Ultrasonic Time Output e o Ultrasonic Time aí, para a gente poder fazer esse filtro. Aí na linha 26 nós temos a instrução de interrupção, certo? E o A27 vai se responsabilizar só em fazer a leitura do ultrassônico, certo? Então não vai ter muita coisa. Só tem duas funções, uma que lê ultrassônico e outra que fica responsável pela interrupção. Então na hora que eu uso Ultrasonic Read, ele vai basicamente, tá até Ultrasonic aqui, mas enfim, a gente vai ler, chamar essa interrupção, ativar a interrupção, ler o que tem que fazer e retornar o valor de leitura do ultrassônico, certo? Então tudo isso aqui está no arquivo, deve estar no arquivo ultrasonic.h. Aí agora no arquivo ultrasonic.cpp, você tem que obviamente colocar o include do ultrasonic.h para poder implementar aquelas funções do .h, certo? E aí você starta, né, a interrupção, as configurações de interrupção, então você vai poder cadastrar o GPIO de eco, que é isso que eu estou fazendo aqui, ó, GPIO de eco na linha 9, que ele vai fazer com que esse GPIO eco seja uma interrupção, né? Então você vai conseguir ligar aí diretamente a sua interrupção usando isso. Aí você pega o eco, né? Cadastra a interrupção, inicializa, cadastra a função de interrupção na linha 19 e você seta o trigger como entrada e saída digital. Somente. E aí você bota nas variáveis Ultrasonic Trigger e Ultrasonic Echo, que foram os valores determinados aqui no volátil static na linha 21. Certo? Isso aqui no arquivo .h. Então, essas variáveis Ultrasonic Trigger e Ultrasonic Echo já existem, certo?
E elas basicamente você pega o número, né, do GPIOs para saber qual é o GPIO que você está fazendo a leitura, né? Aí, na minha interrupção, quando eu ligar a interrupção, que é o que vai acontecer na analog read, o que vai acontecer é eu vou contar. Eu poderia usar uma instrução de contagem de tempo, mas como eu ainda não falei de interrupção de tempo, a gente usa um contador normal. Ele vai contar ali quantas vezes ele puder contar. Então ele vai lá ficar incrementando esse valor do ultrasonic read, de ultrasonic time, que de certa maneira está associado ao tempo do ultrassônico, né? E aí, quando isso aqui acontecer, eu vou para, quer dizer, aquilo ali só vai contar o tempo, né, que ele passou em nível lógico alto, porque ele vai ficar interrompendo várias vezes, né? Porque você está em nível lógico alto até que ele não esteja mais em nível lógico alto. Então, ele vai ficar interrompendo. Toda vida que ele interromper no nível lógico alto, ele vai contar mais uma vez, né? Então, se eu tivesse isso em tempo, né, em valor de tempo, obviamente vocês podem usar uma outra estratégia para fazer essa implementação. Você pode pegar borda de subida e borda de descida, né, que também é outra maneira de você fazer, e usar um contador de tempo para fazer isso aí. E, inclusive tem maneiras até melhores de fazer isso aqui, né? Essa aqui é uma maneira que tem para fazer. Então, aqui nesse Ultrasonic Read é basicamente o que tem que ser feito, né? Eu instalo a interrupção, né? Eu crio a interrupção, quer dizer, eu desabilito a interrupção, porque se a interrupção estiver habilitada nesse tempo, ele pode interromper no momento errado, né? Então eu desabilito a interrupção, aí eu espero um tempo para ele de fato ter desabilitado a interrupção, aí eu seto o trigger nível lógico baixo, depois o trigger nível lógico alto, certo? Por 10 microsegundos, é isso que está na linha 41, certo? 10 microsegundos, ele mantém o nível lógico alto, porque na linha 40 eu botei nível lógico alto, depois esperei 10 microsegundos, né, que é o tempo que o datasheet nos pede para manter nível lógico alto. Depois eu boto o nível lógico baixo, espero 2 microsegundos para ele garantir que botou o nível lógico baixo, né? E aí eu habilito a interrupção. Pronto. Na hora que eu habilitei a interrupção, ele está contando lá o tempo que o eco está ficando em nível lógico alto. 1, 2, 3, 4, 5. Então durante esse tempo aqui, ele faz isso. Aí, isso aqui, eu poderia fazer de outra maneira, né? Eu poderia estar fazendo isso em paralelo com a interrupção de tempo. Mas como eu falei, não tem interrupção de tempo ainda. Ninguém sabe o que é interrupção de tempo. Então, eu estou simplesmente esperando que a interrupção retorne o valor, né? Então eu espero aqui 100 milissegundos, que é o tempo que ele vai demorar, é um tempo robusto, né, para ser feito isso. E aí eu faço um filtro. Aí eu que criei esse parâmetro de filtro aqui, usei uma funçãozinha para, quer dizer, foi empiricamente na verdade, né? Nessa linha 47 aí eu tenho um filtro, né? uma função de filtro, que aí eu ajusto esse valor de 1.5 e aí eu consigo filtrar mais ou menos usando esse valor aí. Aí não fica com tanto ruído, né, no Ultrasonic Read quando eu fizer as leituras. E aí eu retorno um valor de ajuste que foi o que eu utilizei para calibração. Essa função 49 aí, né, que é menos 0,062 com mais aquilo ali, é uma função que eu saí medindo, aí viu, não, a curva que deu foi essa aqui, eu fiz um ajuste de curva e deu aquele valor. Como eu mudei a métrica, que não era mais tempo, nesse caso aqui,
eu tive que fazer esse ajuste de curva manualmente, mas nada impede de você pegar o tempo em segundos, né, como está colocado aqui, e usar esse número de distância aqui para fazer, certo? O importante aqui é preservar o conceito, né, do GPIO. Então, uma vez isso feito, é só incluir na função principal. Lembrando que tudo isso aqui está no CPP e no HPP, né, no H e no CPP. E aqui está na função principal, certo? No que você usa como função principal. Então a utilização é incluir na linha 7 ultrasonic, junto com os outros que você já incluiu. Inicializar o objeto do tipo ultrassônico. E depois é só você ler. Você lê o valor do ultrassônico e manda o valor, por exemplo, na serial, como é o que está feito aí. Então, em relação a uma aplicação, né, de entrada e saída digital, eu tentei fazer uma aplicação diretamente somente com interrupções de entrada e saída. É uma implementação. Se vocês quiserem, podem fazer outra implementação, uma que seja melhor do que essa. Não vejo por que não ser melhor, certo? Tudo depende às vezes do feeling que você tem agora. Se aí pegar esse código e implementar de novo daqui a 10 minutos e depois de 10 minutos implementar o código de novo, eu sempre faço diferente. Porque eu penso, eu poderia ter botado essa variável aqui e ter pensado nessa outra maneira, né? Somos meio que limitados aí às ideias que tínhamos no momento da implementação, né? Mas isso não quer dizer que o código não possa ficar melhor e que vocês não devam fazer um código melhor do que esse que está aí. Uma vez entendendo tudo, né, o mais certo é fazer do seu jeito, é fazer com os seus próprios pensamentos aquilo que está colocado no programa, certo? Então seria interessante, né, como exercício aí, vocês implementarem todas as rotinas apresentadas na aula, né, e adaptar essa rotina para o ESP 8266, porque aí vocês têm flexibilidade, né? Ou você faz isso, né, de adaptar a rotina para o ESP 8266, ou você tenta fazer uma nova implementação para o ESP 32. Porque se você simplesmente copiar o código, não aprende, né? O aprendizado é muito baixo por copiar. Você tem que pensar, não, eu acho que isso aqui poderia ficar melhor se eu fizer isso, isso e aquilo. Aí você começa a, de fato, absorver, né, o conhecimento. Então aí a gente finaliza, né, essa parte de interrupções, pelo menos o conceito geral, interrupções de entrada e saída. E aí a gente basicamente seguiu essa ideia, né, falando do geral de interrupções, a gente falou da programação de cada um dos ESPs e de aplicações, de uma aplicação especificamente, que é com esse sensor. E dá para fazer essa mesma aplicação com temporização, dá para explorar muita coisa com essa aplicação aqui, fazendo uma classe interessante, certo? Uma classe melhor para a programação lá do HC, né? Então, a gente continua ainda na sequência. Em algum momento a gente vai entrar na parte de Wi-Fi e acho que eu vou já pegar para a próxima semana para colocar essa parte de Wi-Fi, porque a gente já tem um conceito bem robusto em outras partes. Interrupção de tempo não muda tanto em relação à interrupção, você vai cadastrar, então boa parte das instruções são semelhantes. Então talvez eu pule isso para a gente poder chegar numa parte que é interessante também, para eu colocar que não pode faltar, que é a parte de comunicação Wi-Fi e talvez a gente consiga ainda chegar na parte de fazer uma página web dentro do próprio microcontrolador. Aí vai depender do tempo que a gente tiver, certo? Mas pelo menos comunicação Wi-Fi, de como fazer a coisa toda, e aí eu posso indicar como é que você faz o protocolo e HTTP, algumas coisas, pelo menos dar um direcionamento para vocês poderem já ter acesso a essas informações, certo? Então, por enquanto é isso.
Até o próximo vídeo.